entendido o Evangelho de Jesus Cristo e dado a oportunidade à minha vida de receber a graça de Jesus. E o meu discipulador me convidou um dia para dirigir uma classe de escola dominical infantil, dessa gurizada que saiu agora daqui. E eu me preparei a semana inteira. E eu estudei o texto que me deu. E havia todo o roteiro. E era para usar o flanelógrafo. Eu não sei quantas vezes eu ensaiei a classe. Eu colocava e tirava as figuras do quadro. E eu decorei tudo que eu ia fazer. E chegou no domingo à tarde, nós fomos lá para a congregação, que era o nosso trabalho. E eu assim, bastante ansioso e preocupado. E eu, no momento aprazado, então me passaram a palavra. E eu fui ministrando as crianças. E ao final eu pensei assim, ufa, que alívio. Eu consegui fazer tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha imaginado, tudo que eu tinha ensaiado, tudo dentro do tempo que eu precisava para ministrar. E aí, então eu só estava aguardando a avaliação do meu discipulador. E nós deixamos o trabalho e viemos, tomamos um coletivo, viemos para a cidade. Ele virou para mim e falou assim, você não serve para esse negócio não, pode desistir. Você não tem jeito para a coisa, você estava muito ansioso, você estava muito preocupado. E você, para ter algum êxito em ministrar na escola dominical, você vai ter que se esmerar muito. E eu só tive a coragem de dizer assim, você me dá mais uma chance? Você me dá mais uma oportunidade? E ele, muito a contragosto, eu imagino, ele disse, tudo bem, acho que todo mundo merece uma segunda chance. E o que eu fiz a partir daquele momento foi pedir a Deus misericórdia e graça. Eu havia percebido que todo o meu esforço havia deixado o Senhor de lado. E eu disse, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu acho que vai ser melhor. E realmente, no domingo seguinte, a oportunidade se abriu e eu fui lá para a frente ministrar. Tinha me preparado devidamente, mas eu estava bem mais leve, porque eu estava sob a ajuda, a bondade, a misericórdia do Senhor. E ao final, eu só aguardando para ver o parecer do meu discipulador. Ele diz, não, eu acho até que você leva jeito, vai ter que melhorar um bocado, mas pode seguir em frente. E de fato, a partir dali, eu comecei a perceber o Senhor me encaminhando para a vida ministerial, muito adolescente ainda, mas o foco passou a ser esse da minha vida. Então, eu sei que não sou o único que passou por uma experiência dessa natureza, mas a escola dominical é uma grande despertadora de vocações. É um espaço de aprendizado, é um ambiente em que nós podemos perceber, levantarem-se valores muito importantes no seio da igreja. Não me refiro apenas aos pastores, ou mesmo outros oficiais ou lideranças, mas ela tem sido um canal de bênção na evangelização, na missão, na plantação de novas igrejas. Então, por favor, vocês que são nas suas igrejas, participantes da escola dominical, alunos, professores, oficiais, continuem firmes. Procurem estar ali presentes regularmente, assiduamente, pontualmente, né? É só um pedacinho de tempo, né? Não é um expediente de aula na escola comum, na universidade, que você chega um pouquinho atrasado para a primeira aula, sai antes de terminar a última aula, né? É só aquele tempo. Reserve esse tempo para aproveitar o máximo possível. Falando de tempo, o tempo corre, e eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Uma das canções que foi entoada aqui começava dizendo assim, são esses problemas que na vida temos que enfrentar. Todos os dias nós temos desafios. A cada tempo da nossa vida se levantam verdadeiros gigantes diante de nós e que nós precisamos encarar de frente e que nós precisamos trabalhar para ser vitoriosos. E eu queria, no tempo que temos, deixar algumas diretrizes no enfrentamento
destas situações desafiadoras que qualquer um de nós tem. Mas vamos ler a palavra de Deus, porque ela é que vai nortear o nosso pensamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler esparsamente o texto, é todo o capítulo, é um pouco longo. Então, por favor, vamos primeiro de 1 a 11, comecemos a leitura, acompanhem, por favor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca e em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntavam e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda da Lém, os israelitas no outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados de um palmo. Isso dá 3 metros, gente. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos pular para o verso 24 até o 26. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Ora, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às
e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu acho que você, como eu, já vimos gente grande. Havia um cidadão até conhecido do meio artístico, ele fora jogador de futebol, morava em Campinas, quando eu era aluno do Seminário do Sul, e ele tinha uma lojinha de fotocópias, xerox, e vez por outra a gente ia ali tirar as xerox. Ele chamava-se Emil Rached, ele tinha 2,23 metros, ele tinha um carro, um Maverick. Ontem mesmo eu vi um Maverick aqui na cidade, pode procurar que tem, né? Aquele carro antigo, bonito, grande, só que ele era baixinho. A gente dizia que o Emil Rached não entrava no Maverick, ele vestia o Maverick, né? Tão grande que ele era. O pé dele devia calçar assim um número 58, 60. A mão dele dava duas da minha, né? Um dia eu perguntei para a funcionária que nos atendia, disse: você não tem medo de trabalhar com um homem tão grande assim? Ela disse: ele é tão bonzinho. Golias não era bonzinho, era mauzinho, era treinado para a violência, era bastante preparado para insultar, para chamar para briga, e era maior que o Emil Rached. Era um homem preparado para a guerra. Mas eu sei que ao apresentar um tema como este, acerca dos desafios gigantescos, você já está me acompanhando no raciocínio, que eu não estou aqui para dar uma dica de como é que você vai para uma guerra, num campo aberto, para enfrentar um soldado com essa estatura, mas sim que todos os dias, cada momento da nossa vida, nós estamos diante de desafios, de situações, algumas delas talvez domésticas, que estão no plano do nosso relacionamento conjugal, do trato com os filhos, com os pais, entre os irmãos, ou quem sabe no âmbito do nosso trabalho, da repartição onde nós trabalhamos, da escola em que estudamos, do ambiente da vizinhança. Não sei quais são os desafios gigantescos que você tem que enfrentar na sua vida. O que eu sei é que, da mesma sorte, como há algumas orientações da palavra de Deus que são bastante pontuais e que podem ser decisivas para que nós sejamos vitoriosos diante destes desafios gigantescos. Eu queria ir para elas agora de maneira bastante pontual e afirmar, em primeiro lugar, para você ser vitorioso nesses desafios gigantescos, por favor, atente para isso. Antes de encarar o desafio, ponha os olhos no Senhor. Volte a sua atenção para aquele que é maior do que o desafio.
Atente bem, a história é narrada, conhecida de todos nós, aprendemos com certeza na classe de escola dominical infantil essa história. Nos dá conta que Davi, que não tinha ido à guerra, foi lá a mando do seu pai, levar víveres para os seus irmãos, e estando ali, ele se deparou com aquela conversa de um cidadão que vinha todo dia ali afrontar a Israel, dizendo: não vai ter briga, porque é só um de vocês que vem aqui, e não aparecia um para dizer: eu vou lá para tentar resolver esse negócio. E Davi, ouvindo essa conversa, chegamos ali já na segunda etapa da nossa leitura, no versículo 26, quando Davi então entende bem o que estava acontecendo, ele diz assim no final: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vejam bem, os soldados colocados em linha, Saul como rei e comandante de todas as tropas, só viam uma coisa: Golias, o gigante, o homem enorme, um soldado bem aparelhado, e por detrás dele uma imensidão de tropas que poderiam engoli-los. O pequeno Davi, vermelhinho, um homem que tocava rebanho, poeta, compositor, artista, ele viu o Deus vivo, ele viu o Senhor do céu e da terra, ele viu alguém que era muito maior do que tudo que estava acontecendo ali. Você já ouviu, mas nunca é demais dizer: não diga para Deus eu tenho um grande problema, diga para o seu problema eu tenho um grande Deus. Um Deus maior do que todos os problemas que há na vida. Então você tem desafios a enfrentar. Você está diante de situações que não pode fugir. Mas antes de encarar o desafio, ponha os olhos no Senhor. Segunda orientação da palavra de Deus: mantenha uma atitude vitoriosa. Afaste o derrotismo. Davi, quando tomou a sério essa empreitada, disse: então eu vou. E os seus irmãos já começaram a dissuadi-lo. Ficaram até implicados: o que esse moleque veio fazer aqui? Lá em casa tem 8 homens, mas só os 3 mais velhos vieram para a guerra. Esse caçulinha aí, o que ele quer se infiltrar aqui? Mas Davi, movido de coragem, confiado no Senhor, foi. E a primeira coisa que ele faz é chegar-se a Saul. Versículo 32, e diz assim: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa do filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Não desfaleça o coração de ninguém. Todos nós somos suscetíveis, somos frágeis, somos débeis. Por nós mesmos nada podemos, mas pela graça de Deus tudo podemos. O salmista afirma: em Deus faremos proezas. É esta atitude que deve prevalecer no coração do crente. O crente não pode, em hipótese alguma, ser um derrotado, porque ele está sob a égide do vitorioso, do Senhor Altíssimo, do Deus que pode todas as coisas, daquele que venceu o pecado, a morte, é Rei eterno. Agora, a gente sabe que as circunstâncias muitas vezes são contrárias, os ventos são contrários, as situações querem nos fazer sucumbir, tudo ao redor parece ser um cenário de oposição, de negativismo, mas nós devemos manter uma atitude vitoriosa. Era assim que estava o coração dos exércitos, o coração de Saul, como líder de Israel àquelas alturas. Mas o que é que ele diz para Saul? Uma palavra profética. Ele prega para o rei nesta hora, ele é a palavra de Deus, e ele diz: não desfaleça o coração de ninguém. Ah, meus amados colegas pastores,
e demais oficiais que exercem a liderança. Quantas vezes nós estamos diante do nosso rebanho, das nossas ovelhinhas, estão machucadas, que já não acreditam em mais nada, que estão no chão, e a gente às vezes é tentado a dizer assim, não tem jeito mesmo a sua situação. Mas o Senhor nos chamou para dizer, não desfaleça o coração de ninguém. Temos que manter elevado o nosso padrão, porque a partir disso o Senhor vai operar maravilhas, porque isto revela que o Senhor está no controle das coisas, que o Senhor vai adiante de nós, como ontem nós pudemos receber a mensagem à luz do profeta Miqueias, ele abriu o caminho. Então não desfaleça o coração de ninguém. E aí Davi então recebe do rei o aval, o sinal positivo para dizer, então você vai? Certamente Saul disse, vai ser ruim, nós vamos perder, mas já que esse menino está tão empenhado, eu vou deixar ele ir. E aí a providência que é dada nesse contexto é de que Saul deveria armar Davi com os seus apetrechos, e foi o que ele fez. Nos versículos 38, nós lemos assim, Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma coraça, Davi cingiu a espada sobre a armadura. O Davi tinha 1,60 m e olhe lá. Davi não era mais alto que isso. Saul era provavelmente um homem de 2,10 m. Não era tão grande quanto Golias, mas a Bíblia diz que ele passava 2 palmos da maioria dos seus exércitos. Como é que uma roupa tamanho 62 vai caber num indivíduo que usa 38? Não dá, né? Experimenta fazer isso, uma roupa diferente. Não dá, né? Roupa pesada. Aqui nós aprendemos uma lição importante. Até porque Davi diz, não vai ter jeito, eu não vou conseguir andar, deixa eu tirar isso. Revista-se das armas interiores, não se fie nas aparências. Na aparência, Davi ali composto como um soldado, pronto para a guerra, está com a armadura do rei, está com a espada do rei, está com o capacete do rei, está com a coraça do rei. Ele parecia ser um grande soldado. Mas quando ele experimentou andar, ele balançou para lá, balançou para cá, foi para um lado, foi para o outro, e disse, se eu levantar o pé daqui, eu vou cair. Isso aqui não é para mim. Eu estou aparentemente bem preparado, mas eu estou muito mais bem preparado interiormente. A coragem, a ousadia, a confiança no Senhor, o temor do Senhor foram muito mais fortes em Davi do que a aparência que ele mostrava. Não é diferente conosco. Algumas vezes nós aparentamos estar bem, quando na verdade não estamos nada bem. Não estamos devidamente compostos. Não estamos devidamente preparados. E eu louvo o nome do Senhor pelo ministério da igreja, na sua absoluta extensão. A começar da escola dominical, estamos aqui reunidos, mas não menos das pregações que recebemos nos cultos de adoração, do trabalho que podemos fazer de pequenos segmentos da igreja, pequenos grupos, sociedades internas. Tudo isso são ferramentas que Deus nos fornece para nós nos prepararmos interiormente, para nós estarmos mais cônscios da sua vontade, para nós sabermos quem é o nosso Deus, a quem de fato servimos, quais são as nossas limitações, as nossas precariedades, para não confiarmos em nós mesmos e sim no Senhor. E isso de alguma forma vai revestindo a nossa alma, a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, daquilo que é verdadeiramente uma arma do coração.
devidamente munidos, municiados das coisas que importam. Porque o que importa não é se nós temos recursos materiais, títulos que podemos ostentar, podemos oferecer aí um currículo vasto. O que importa é se nós confiamos no Senhor, se nós cremos nele, se a nossa vida está absolutamente entregue às suas mãos. E era isso que Davi tinha. E isto ninguém pode tirar de nós. Podem tirar as nossas condições materiais, nossa condição financeira, nossa saúde física, podem nos roubar os nossos cargos, os nossos encargos, mas a nossa fé no Senhor, ela vence o mundo. Ela não vence só um Golias, ela vence o mundo, diz João na sua primeira epístola. E são estas armas interiores que nós devemos estar revestidos. Então Davi disse: eu vou tirar esse negócio que não dá nem para me mexer, porque eu estou vestido com aquilo que é necessário. Este é o terceiro ponto que eu queria elencar para os irmãos aqui, como vocês estão vendo na tela. E aí o que fez Davi? Diz: bom, eu sei uma coisa, eu sei atirar pedra, eu sei pegar um estilingue e acertar um passarinho. Não, passarinho não pode matar. Ó, se tem alguém aqui que algum dia na vida matou um passarinho, viu? Vocês vão ter que fazer muito jejum e oração, né? Tá rindo, tô achando que você matou um passarinho. Já matou, né? Eu não vou fazer a pesquisa aqui. Aqui, ó. Pastor jubilado já confessou. Pastor jubilado para confessar aqui na frente não tem problema não, né? Os pastores que ainda estão no ministério não podem fazer isso não, senão vão ser disciplinados aí, né? Não. Davi era bom em alguma coisa. Eu e você, com certeza, pela graça de Deus, somos bons em alguma coisa. Então, diante dos desafios gigantescos, lembre-se dessa dica da palavra de Deus. Lembre-se de suas habilidades. Elas serão decisivas. O Davi, empolgado que estava pela graça de Deus, ele lembrou-se: o que eu sei fazer é atirar pedra. O que é que você sabe fazer? Sabe, diante dos problemas que na vida temos, como cantamos há pouco com o conjunto, a gente acha que não sabe nada, que não pode nada, que não aprendeu nada, que tudo que teve lugar na sua vida não aquilatou absolutamente nada, zero. Que não serviu de nada você ser aluno da escola dominical, de ser crente, ser membro da igreja, ter tido este ofício, participar daquele curso. Há uma tendência no nosso coração para o derrotismo, que já falamos, e que nestas horas parece se tornar mais elevado. Mas quando a gente, neste outro espírito, é conduzido pelo Senhor, o Senhor mesmo diz: o que você sabe fazer é isso. Você sabe cantar, você sabe orar, você sabe ministrar para criança, você sabe fazer conta, você sabe esperar, você sabe alguma coisa. Há sim uma atiradeira na sua mão, há sim um estilingue na sua mão, alguma coisa que Deus deu a você como um dom, um talento, e que será nesta hora decisivo. Moisés foi chamado para liderar a saída do povo de Israel do Egito. E Moisés começou com todo tipo de desculpa, como você sabe. Não sei, não sou eu, não é comigo, manda outro. E o Senhor simplesmente disse: o que é que você tem na tua mão? E eu fico imaginando que Moisés: não tem nada, Senhor. Não, tem um negócio na tua mão. Não, o que eu tenho aqui é essa vara, esse cajado, que serve para muitas atividades na minha vida. Foi: pois é, com esse cajado é que você vai tirar Israel do Egito. Não precisa mais nada. Davi talvez já conhecesse muito bem essa história que vinha pela tradição oral muitos séculos. E ele disse: eu não tenho cajado, eu tenho a tiradeira. E é com a tiradeira que eu vou vencer. Você não tem cajado, você não tem a tiradeira, mas eu sei que o Senhor dotou você de capacidades. E é com isso que você vai vencer os desafios gigantescos. E Davi foi. E aí é travado um diálogo muito interessante.
Mas eu acho notável a narrativa bíblica. Começa ali no finalzinho do versículo 40. Provavelmente, numa outra forma de imprimir esse texto, a gente deslocaria o finalzinho, a última frase do versículo 40 para um novo parágrafo, onde começaríamos lendo assim: foi-se chegando ao filisteu. E o 41 diz assim: e o filisteu também se vinha chegando a Davi. Agora não é hora mais de conversa. Agora não é hora mais de discurso. Agora não é hora mais de ficar conferindo a história. Agora é hora de fazer história. E aí o gigante, quando olhou para quem vinha lutar com ele, começou o desdém. E disse: você, baixinho, magrinho, sem a vestimenta de guerra, com um embornal pendurado aqui assim no corpo, provavelmente era aquilo que ele carregava, as suas pedrinhas que ele havia escolhido. A zombaria começou ali. Mas o que é que fez Davi? Pastor de ovelhas lá no campo, o poeta, o músico, tremeu. Quando chegou na frente do gigante, assim, mas ele é grande mesmo, olha, lá de cima da montanha ele parecia desse tamanhozinho, né? É igual você quando vê um prédio de longe, naquele prédio é pequenininho. Aí você vai chegando, você chega embaixo do prédio, não, ele tem 30 andares, né? Foi mais ou menos assim. Ele não tremeu. A resposta que ele dá ao gigante, que toda vez que a gente lê, a gente diz assim: isso aqui é tão lindo, o único defeito é que não fui eu que disse, né? Porque é tão bonito, isso é para a gente ter no coração, dizer, essa é a minha palavra, né? Diante da zombaria, que era para deixar Davi desfocado, Davi não perdeu o foco. E esta é a dica: esteja focado no que tem a fazer, não se perturbe com o que está ao redor. O que o gigante estava fazendo ali é tirar o foco de Davi. Mas Davi, imbuído daquilo que tinha vindo fazer, ele responde à altura e para cima, e diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu estou focado. Não tem circunstância, não tem contexto em redor, não tem crise econômica ou política, não tem doença, não tem isso, não tem aquilo que me tire do meu objetivo. Todos ao redor querem minar a minha atenção, mas eu estou focado. Aqui há pessoas que Deus chamou de uma maneira mais específica para a obra ministerial. Pessoas que estão preparando-se para o trabalho pastoral no seminário, gente que está no Instituto Bíblico, gente que está visando missões, mesmo diante de um quadro mais amplo, há um ministério do Senhor para você na sua igreja. E quem sabe há uma série de coisas que estão tentando tirar o seu objetivo, o seu olhar. Fie-se nisso. Davi, diante das zombarias, do desdém de Golias, ele não se perturbou, ele ficou firme e pôde declarar: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi exitoso. E ele então, depois da conversa travada, ele, à distância que ele achava, daqui eu não erro de jeito nenhum, tomou a pedra mais escolhida, colocou na sua funda, e então, como diz aquele hino que a gente gosta de cantar com as crianças, girou, 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 girou. Aqui o Hinaldo termina para mim a música aqui. E ele jogou e cravou na testa. E o gigante tombou. E o gigante ao chão tombou, né? Precisa trazer o resto da turma aqui para fazer o quarteto aqui, que eu sozinho não dá para fazer. E ele tombou. Incrível. O desfecho dessa história, algo maravilhoso. A vitória de uma pessoa por quem não se dava nada diante de um gigante. Às vezes assim conosco, estamos diante de um problema aparentemente insolúvel, mas seguindo este caminho, este roteiro, o gigante vem ao chão, nós somos vitoriosos. Mas há uma última lição nesse texto.
e eu quero ir para ela. Sempre termine o que você começou. O gigante estava no chão. O gigante estava ali sem mais ação. Ao que tudo indica, morto. Mas de repente Davi percebeu que ele não tinha uma espada. Porque ele foi sem espada. Ele foi só com a sua funda e as pedrinhas. E ele correu para lá e pegou a lança e pegou a espada do próprio gigante. E com aquela espada, ele cortou a cabeça do gigante, para não ter dúvida, ele morreu mesmo. Porque depois que desliga daqui para cá, não tem ressuscitação mais, né? Por enquanto não tem mais. Davi poderia, empolgado que estava, diante da queda do gigante, e o gigante era tão grande que depois que ele levou a pedrada, ele levou 30 minutos para cair, porque demora, né? Pum, né? Davi já estava empolgadíssimo, né? Davi pensou, eu preciso terminar o que eu comecei. Algumas vezes os problemas voltam, meus irmãos, porque a gente vai até um bom ponto, a gente chega quase lá, a gente está 99% resolvido. Era uma situação de relacionamento conflituoso, era uma questão de ordem econômica, as contas não estavam em ordem, e a gente vai resolvendo, quase termina, a gente fica empolgado, diz, olha, já resolvi quase tudo, e para ali. E o problema volta, e retorna, porque a gente não termina o que começou. Quanta gente que faltou uma matéria só na universidade para se formar e não se formou. Faltou só entregar o TCC e até hoje não tem o diploma. A tese lá do mestrado, do doutorado, já era para ter sido entregue há muito tempo, por isso você não tem o seu título. Só faltou uma beiradinha. Não terminou o que começou. Ministérios pastorais. A gente começa, faz a obra, vai até um certo ponto e depois agora eu não vou continuar. Lógico, nós alternamos pastorados, é normal isso. Eu não sou pastor da mesma igreja a vida inteira, apesar de estar há 25 anos na mesma igreja, mas tive 2 ministérios anteriores. Mas às vezes nós não terminamos o que começou. E nós deveríamos estar no mesmo diapasão do nosso Deus, como Paulo afirma na carta aos Filipenses. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diante dos desafios, gigantescos desafios, vamos seguir esta toada, vamos pôr primeiramente os olhos no Senhor, vamos manter a atitude vitoriosa, vamos nos revestir das armas interiores, vamos lembrar das habilidades que o Senhor nos deu, dons, talentos, recursos, capacidades. Vamos estar focados no que temos a fazer e não ficar distraídos com as tentações em redor. Mas vamos, por fim, terminar aquilo que nós começamos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.